Bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí da hora que vocês estão assistindo. Nós vamos começar agora a nossa aula de Química, recapitulando um ponto que a gente já tinha visto no finalzinho das últimas aulas, antes de entrar esse período de quarentena, que é uma recapitulação rápida dos modelos atômicos que existiram até o modelo atual que ainda é utilizado. E daí em diante a gente vai entrar com um tema novo de atomística, né? Estudando mais especificamente as propriedades do átomo, certo? Então uma recapitulação rápida, tá? Se quiser, se você já tiver certeza que entende esse assunto, você pode passar, sem problema. Então, primeiro modelo, aí aqui considerando modelos científicos, tá? Porque nós já discutimos que existiam já na Grécia Antiga, no período clássico, alguns modelos, como modelos de Aristóteles, modelos de Empédocles, os primeiros modelos que trouxeram o termo átomo, que é estrutura indivisível, ou lá o de Leucípido e Demócrito, certo? Mas agora, cientificamente, usando dados, usando observações e projeções matemáticas, nós temos o modelo de Dalton, ou modelo da bola de bilhar. O modelo de Dalton, o modelo da bola de bilhar, ele recebe esse nome justamente pelas propriedades que Dalton propôs que existiam, a forma, né, que o átomo possuía. Então, por exemplo, ele colocou que o átomo ele era esférico, maciço, indivisível e indestrutível. Se ele é maciço, se ele é esférico, significa que todos os átomos seguem o mesmo padrão, seguem uma mesma forma. Então, o que diferencia uma substância da outra? A proposta de Dalton era que o que diferenciava um átomo de outro, de uma substância, como por exemplo, átomo de hidrogênio e o átomo entre o átomo de oxigênio, seria o seu tamanho e a sua, vou dar de cor aqui, seria o tamanho do átomo e a massa desse átomo. Então, desde essa época, desde a discussão filosófica sobre o que compunha a matéria, já se existia a ideia de que as reações químicas elas partem de um rearranjo molecular, um rearranjo de partículas, certo? Então, quando ocorre uma reação química, eu não tenho uma transformação do átomo, mas eu tenho um rearranjo desses átomos se organizando em novas moléculas. Então, um exemplo, se aqui eu tenho que o átomo de hidrogênio ele é menorzinho, ele tem uma massa inferior ao de oxigênio, e o oxigênio ele tem essa forma, na hora que eu vou formar, por exemplo, a reação de água, H2 mais 2O2, formando duas moléculas de H2O, eu basicamente vou ter um rearranjo. Então, por exemplo, pegando o modelo de uma reação química da produção, da formação de uma molécula de água, em que eu tenho duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, no final, basicamente o que eu vou ter é um rearranjo dos átomos em que o oxigênio e o hidrogênio eles se reorganizam formando uma molécula diferente, formando uma substância diferente. Então, no modelo de Dalton, o que basicamente ocorria era um rearranjo, uma reestruturação dessas partículas. No modelo de Thomson, ele veio para suprir uma falta, uma deficiência que o modelo de Dalton tinha. Ele não explicava reações elétricas, ele não explicava como que a eletricidade funcionava, como que a eletricidade, os fenômenos elétricos, eles eram descritos na realidade por esse modelo atômico, já que ele era uma esfera neutra e maciça. Então, Thomson, usando lá da ampola de Crookes, que basicamente é um tubo catódico, lembra aquela televisão grandona de tubo em que ele atira feixes de elétrons, certo? E estudando a ampola de Crookes, ele é considerado, por isso, o pai do elétron, porque ele descreveu que os átomos não são apenas uma massa neutra, ele é uma massa positiva incrustado de elétrons em toda a sua estrutura. O elétron, por sua vez, ele não é solto, ele é preso dentro dessa massa.
certo? E aqui no modelo de Thomson eu tenho o modelo do pudim de passas. Ele tem esse nome justamente por ele ter essa aparência com várias bolinhas, que seriam os elétrons incrustados na sua estrutura. Então aqui agora eu tenho ele que ainda é maciço, agora ele é divisível, já que eu diferencio uma porção central maciça de uma porção, são as partículas de elétron incrustadas nele, tá? É uma massa positiva e os elétrons negativos. Com esse arranjo, a estrutura do átomo em si ela é neutra, porque as cargas elétricas elas anulam a massa positiva e assim a partícula ela fica estabilizada, ela fica neutra. Mas quando eu induzo, por exemplo, no experimento de Thomson com a ampola de Crooke, uma diferença de potencial, eu tenho um deslocamento dessa energia desses elétrons, certo? Modelo de Rutherford. No modelo de Rutherford, ou o modelo do planetário, o modelo do sistema solar, eu tenho que, agora, a diferenciação do átomo em duas regiões. Eu tenho um núcleo, que ele vai ser pequeno, maciço e denso, onde vai estar concentrada a maior parte da massa do átomo. E eu tenho uma eletrosfera, onde eu vou encontrar os elétrons, se movimentando, circulando ao redor do núcleo, tá? O grande diferencial desse modelo de Rutherford é que ele descreveu que a matéria, o átomo, ele possuía espaço. Ele não era uma massa sólida, mas ele tinha espaço na sua composição. Como ele chegou a essa conclusão? Para ficar bem claro na cabeça da gente. No experimento ele colocou lá um pedaço de polônio em uma caixa de chumbo, focalizando o raio em uma lâmina muito fina, como se fosse uma lâmina de alumínio, só que de ouro, extremamente fina, circundada por uma folha, uma placa de sulfeto de zinco. Tá? O sulfeto de zinco, quando ele recebe incidência luminosa, ele recebe a energia, ele queima, aparece, ele vem escurecendo na região que está recebendo luz. Muito sensível. Tá, o que se esperava é que se o modelo é esse proposto por Thomson, maciço, todos próximos, muito juntos um do outro, a radiação, aqui, radiação alfa, ela não passaria. Ela ia se chocar e ia ficar na lâmina de ouro. Acontece que de cara eles perceberam que ela atravessava. Depois eles perceberam a projeção de luz em outros pontos da folha de zinco. Isso acontecia porque ele chegou a essa dedução que assim que a radiação alfa, que tem massa, certo? Ela bate na folha de ouro, ela desvia, enquanto que outras passam direto. Aí a gente vem para cá, para esse exemplo. As que passam direto, elas passam justamente por essa região de espaço que existe, que é a região da eletrosfera. Aquelas que se chocam e voltam são aquelas que se chocam em cheio com o núcleo. Lembra, ele é denso, ele é pesado, onde se encontra a maior parte da massa do átomo. E aquelas que são desviadas, mas ainda assim passam, são aquelas que passam muito rente do núcleo, se chocam e são jogadas para a quina. E assim são desviadas. A partir desse experimento, a Rutherford deduziu a estrutura do átomo e deu aí a estrutura, o modelo planetário, o modelo do sistema solar. Agora, o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford, ele tinha uma falha. Já que os elétrons ficavam girando ao redor do núcleo, e os elétrons têm uma carga negativa, e o núcleo positivo, por que os elétrons não giravam e iam de encontro com o núcleo, já que opostos se atraem? A resposta a esse problema foi resolvida por um aluno do próprio Rutherford. Por isso que a gente vai agora para o modelo de Bohr, de Rutherford-Bohr, que ele explica por que os elétrons não eram atraídos e iam de encontro ao núcleo. E agora o último modelo, só para fechar, que é o modelo de Rutherford-Bohr. Tá? Niels Bohr foi um aluno de Rutherford, trabalhou com ele, estudou com ele na produção desse modelo, só que é o seguinte, Rutherford não conseguiu responder por que, já que os elétrons de carga negativa ficavam circundando em volta
do núcleo de carga positiva, por que ele não ia de encontro e se chocava com o núcleo? Tá? Niels Bohr respondeu esse questionamento utilizando dados e estudos da física quântica. E ele propôs que os elétrons não iam de encontro ao núcleo justamente porque existiam camadas energéticas. O que seriam essas camadas? Seriam regiões da eletrosfera em que os elétrons teriam maior disposição a serem localizados, a ficarem circulando. Tá? E uma vez que eles recebessem mais energia, eles seriam levados a uma outra camada. Assim que eles liberassem essa energia ou perdessem essa energia, eles retornariam ou cairiam de camada. Então, por exemplo, as camadas mais próximas do núcleo, eles distribuíram ela em 7 camadas, seriam a camada K, L, M, N, O, P e Q. As camadas mais próximas do núcleo, elas seriam energeticamente menores, mais fracas, enquanto que as mais distantes teriam mais energia, teriam um potencial energético maior, certo? E cada uma dessas camadas teria um limite de elétrons circundando nelas. Por exemplo, na camada K eu teria no máximo 2 elétrons. Na camada L eu teria no máximo 8 elétrons. Na M, 18. Na N e na O, 32. Na P, 18 novamente. E na Q, até 8 elétrons. Esses níveis energéticos era o que impede que o elétron vá de encontro com o núcleo, certo? Agora, o que acontece se esse elétron receber energia? Tá? Por exemplo, se ele receber energia, seja na forma de calor, por exemplo, esse elétron agora energizado sai do seu estado estacionário, seu estado normal, e ele sobe uma ou 2 camadas, dependendo da energia que ele recebeu, e ele fica excitado. Tá? Essa posição não é fixa, certo? Esse elétron tem a necessidade, tende a liberar essa energia em excesso para que ele possa voltar para o seu estado normal, sua camada normal. Quando eles liberam esse elétron, eles liberam na forma de fótons, certo? O fóton, uma partícula luminosa, certo? Libera em forma de luz. E é assim que funciona, por exemplo, aquelas lâmpadas tubulares, lâmpadas fluorescentes. Eu tenho ali dentro um gás, certo? Eu gero uma diferença de potencial entre os polos e essa diferença de potencial estimula os elétrons dentro desse gás, dentro da tubulação da lâmpada, e assim eles recebem energia e quando eles liberam na forma luminosa. E assim que ocorre lá a produção de luz. Quando ela está falhando, quando está queimando lá os estatores da lâmpada, que a lâmpada fica falhando, que você consegue ver uma ondulaçãozinha, ou que ela racha e acaba vazando um pouco desse gás, ela não é tão eficiente. E você consegue ver a movimentação da energia nitidamente, certo? Agora vamos para o conteúdo realmente dessa aula, que é a atomística. Continuando, tá? Agora com a atomística mesmo, sem recapitulação, mas o que a gente viu agora há pouco sobre os modelos vai servir para a gente discutir ao longo dessa aula para entender as propriedades dos átomos, certo? Então, por exemplo, já falamos no último modelo, o modelo de Rutherford-Bohr, que o átomo ele é composto por 2 regiões. Eu tenho um núcleo, ele é denso, ele é pequeno, ele é constituído por 2 partículas. Eu tenho os prótons e eu tenho os nêutrons. Tá? Os nêutrons foram descobertos depois do modelo de Rutherford, ele já entrou ali dentro do modelo de Niels Bohr, certo? Só que aí é o seguinte, cada uma dessas partículas, elas têm propriedades específicas, certo? Que compõem ali junto, a união delas formam o átomo. Então, por exemplo, eu tenho um próton. O próton, ele vai ter uma carga positiva, certo? O nêutron, ele tem uma carga, vou mudar de cor, ele tem uma carga neutra, ou seja, vamos colocar um 0 aqui, ó. Ele tem uma carga neutra, um 0 com risquinho, tá? O elétron, ele tem uma carga negativa, certo? Já falamos várias vezes entre esses dois, mas é importante ficar repetindo para não ter confusão. Tá, só que só carga não é importante, não é só a carga que importa pra gente. Então, por exemplo, os prótons, eles têm uma massa de 1 U.
ou pode aparecer assim para vocês, pode aparecer como 1 UMA, unidade de massa atômica, certo? A unidade de massa atômica que ela recebe, que ela é igual a, já coloquei aqui embaixo, 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Então, ou seja, se eu pesar, certo, o próton, se eu colocar ele numa balança, eu vou ter essa medida, eu vou ter esse valor em gramas. Se fosse possível, se existisse uma balança que conseguisse medir isso. Então, o nêutron, ele vai ter uma massa aproximadamente, vou colocar assim, ó, de 1 U também. E o elétron? O elétron, ele vai ter uma massa colocada como desprezível. Tá, mas eu lembro, professor, que o senhor disse lá na aula de modelo atômico mais completa, que o senhor falou do modelo de Thomson, que ele colocou o tubo catódico, os feixes de elétron, na frente de uma ventoinha, de um catavento. E quando os elétrons, os feixes passavam, eles faziam girar essa ventoinha. Ou seja, os elétrons têm massa. Porque agora o senhor está dizendo que ela é desprezível. Aqui a gente considera como desprezível porque ela é muito baixa. Então, por exemplo, quanto que realmente é a massa de um elétron? Ela é 1.800 vezes menor que uma unidade atômica. Certo? Por isso que pra gente, a gente considera como desprezível. Então, falar qual é a massa do elétron? Ela é desprezível, ela é muito pequena. Eu precisaria de 1.800 elétrons para conseguir alcançar uma unidade atômica, uma unidade de massa atômica, certo? Então, é o seguinte, para que serve essa medida, uma unidade atômica, um U? Tá? Ela foi produzida, foi criada para quando formos trabalhar com os átomos, eu não mexer com esses números gigantão. Imagina isso aqui, ó, elevado a menos 24. Então isso seria 0,00024 zeros até chegar em 1. Então, para mim não trabalhar com um número grande, eles sintetizaram essa constante. Então, uma unidade atômica equivale a 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas. Beleza? Então, como a gente pode aplicar esse conceito? Se eu pedir para vocês qual é a massa, tá? Qual é a massa em gramas de um átomo de hidrogênio? Aí eu vou pegar o seguinte, eu tenho a massa atômica do hidrogênio, se você correr lá na tabela, a massa atômica do hidrogênio é igual a 1, certo? 1 U. Eu quero saber quanto que é a massa atômica agora em gramas. Simples. Se eu sei que 1 U equivale a 1,66, 1 U, a massa do hidrogênio vai ser 1,66 vezes 10 a menos 24 gramas, certo? E se for outro elemento, vamos pegar, por exemplo, aqui o carbono. Carbono, se você for lá na tabela, a massa atômica dele é 12. 12 o quê? 12 U. Se eu for fazer isso, é só eu multiplicar 12, certo? Vezes 1,66 vezes 10 a menos 24. Vamos tirar a unidade. Multiplicando isso, a gente vai chegar no número de 1,99. Vai dar 1,99 vezes 10 a menos 23 gramas, certo? Isso é o que seria a massa em gramas de um átomo de carbono, beleza? Vamos passar para a próxima parte. Então vamos lá. Depois a gente reafirmar ali a estrutura e as partículas que compõem o átomo, vamos entender como funciona a dinâmica dessas partículas pelas grandezas atômicas, tá? Quais são as grandezas que regem, tá, a estrutura e
pelo qual a gente consegue definir de qual átomo a gente está falando, de quais reações estão envolvidas por conta dessas grandezas. Por exemplo, as grandezas atômicas, elas são 5. Tá? Eu tenho o número de massa, eu tenho o número de prótons, eu tenho o número atômico, o número de elétrons e o número de nêutrons, certo? Então, por exemplo, um destaque especial para o número de prótons e o número atômico. Tá? Na hora que você pegar lá na tabela periódica, você olhar lá número atômico, tá? O número atômico e o número de prótons vai ser igual. Por quê? A identidade do elemento, o que vai diferenciar qual elemento eu estou falando, vai ser justamente o número de prótons que compõe a estrutura. Por exemplo, eu tenho o carbono. O carbono tem quantos prótons? Ele tem 6 prótons. E qual é o número atômico dele? É 6 também. Tá? O hidrogênio, 1, certo? Então o número atômico vai ser igual ao número de prótons. Tá? E se eu mudar o número de prótons, também vou mudar o número atômico e, consequentemente, eu mudo o elemento ao que eu estou me referindo. Quando a gente for falar de radiação, quando a gente for falar de datação de carbono, na hora que o nitrogênio 14 ele perde um próton, ele deixa de ser o nitrogênio e passa a ser o carbono 14, um isótopo do carbono, certo? Um isótopo radioativo, que nós utilizamos para datação de carbono, quantificar o tempo que um fóssil, que uma estrutura está ali, quanto tempo ele está enterrado, quanto tempo ele está perdido, certo? Então, como vai funcionar a dinâmica desses valores? O número atômico, a massa atômica, ele vai ser a soma do número de prótons e o número de nêutrons. Lembra, o núcleo ele é menor, ele é mais denso e ele concentra ali a maior parte da massa do átomo. O elétron tem massa, tá, mas ela é desprezível. A gente não quantifica a massa do elétron nesse momento. Então eu tenho aqui a massa atômica é a soma do número de prótons e o número de nêutrons. E se eu tiver lá na minha questão só o número de, por exemplo, a massa atômica e, consequentemente, eu tenho aqui o número de prótons. Um exemplozinho que a gente já vai dar uma olhada. É simples, é só você subtrair a massa atômica do número de prótons e você vai ter o número de nêutrons, tá? O número de prótons é o mesmo que o número atômico. Já falei, é a marca registrada do elemento, é o que diferencia um elemento do outro. E o número de prótons em um átomo normal, em um átomo sem menor desordem, vamos colocar assim, ele não perdeu nem ganhou elétrons, o número de prótons vai ser igual ao número de elétrons. Agora, eu tenho uma exceção. A exceção a isso são os íons, certo? Os íons são átomos que perderam ou ganharam elétrons. Então, por exemplo, um átomo tá aqui bonitinho, normal, tá? Aí ele, ganha um elétron. Aqui pra gente, ganhar elétron é uma coisa ruim, tá? Para associar aí. Se eu ganho um elétron, eu fico negativo, tá? E é por isso que eu, por exemplo, aqui na solubilização, a dissociação do NaCl, que é o sal de cozinha, eu vou ter o seguinte, eu vou ter a formação do NaCl mais e o Cl, perdão, o Na mais e o Cl menos. O que isso significa? Significa que o cloro, ele ganhou um elétron, tá? Tem só o sinal, significa que tem um invisível bem aqui, ó. Ele ganhou um elétron. No Na+, significa que ele perdeu esse um elétron, que inclusive foi lá para o cloro, tá? Então, perdeu um elétron é positivo, ele fica positivo, fica um sinalzinho de mais lá. Então, olha lá. Se o átomo ganha um elétron, ele vira um íon ânion. Tá? Ele fica negativo, vira um íon ânion. Se ele perde um elétron, ele fica positivo, vira um íon cátion. Tá? E nessa situação, em uma situação de um íon, o número de prótons é diferente do número de elétrons. E aí, com base nos números lá nas informações, a gente consegue deduzir e calcular quantos prótons e quantos elétrons. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, massa atômica do carbono. Aqui é como ele vai aparecer, tá?
O Y aqui é a nossa incógnita. Pode ser o carbono, pode ser o hidrogênio, certo? Mas é o seguinte, a letra vai representar um elemento da tabela periódica. Em cima, no canto esquerdo superior, eu vou ter a massa atômica, tá? Vai aparecer a massa atômica. Embaixo, no canto esquerdo inferior, no seu canto esquerdo inferior, eu tenho aqui o número atômico, tá? Ele também pode aparecer algumas vezes desse lado, tá? Mas comumente ele é apresentado aqui, certo? No cantinho lá em cima, no canto direito superior, normalmente aparecem as cargas. E aí no caso dos íons, ele pode aparecer ou positivo ou negativo, certo? Dependendo se ele perdeu ou se ele ganhou elétrons. Vamos fazer ali o carbono para ter uma ideia. Dá uma pausa aí e tenta fazer e depois você dá play e testa para ver se e confirma para ver se acertou. Por exemplo, qual é a massa atômica? A massa, o número de massa do carbono está aparecendo aqui, ó, canto superior esquerdo. Ele é 12. Qual é o número de prótons? O número de prótons é igual ao quê? É igual ao número atômico. O número atômico, que é o seguinte, aliás, ele está aparecendo aqui, ó. O número atômico é 6 e, consequentemente, o número de prótons também é 6. Tem alguma carga aparecendo aqui? Tá? Esse xizinho aqui é só para ilustrar. Não tem carga, então ele é um átomo normal, ele não é um íon. Tá? Então, nesse caso, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quantos elétrons ele vai ter aqui? Ele vai ter 6 elétrons também. Tá? E o número de nêutrons? O número de nêutrons é só eu pegar lá, ó. Número de nêutrons, massa atômica, menos número de prótons. Ele tem 6 de massa atômica. Tem 6 prótons, 12. Menos 6 é igual a 6 elétrons, certo? Perdão, 6 nêutrons. Assim a gente consegue destrinchar qual é a composição, quais as partículas atômicas que compõem o elemento. No próximo, eu vou colocar aqui alguns exemplos para a gente fazer junto. Tá aqui, vocês copiam, certo? Tentem fazer aí, dá uma pausa. E assim que vocês terminarem, vocês tiram uma pausa e a gente tenta conferir os resultados, beleza? Então, dá pausa. Agora voltando. Fazer o seguinte, eu tenho um flúor, certo? No flúor eu tenho aqui, ó, como eu mostrei no quadro anterior, em cima eu tenho a massa, certo? A massa atômica, o número de massa, e embaixo eu tenho o número atômico, certo? Então, por exemplo, qual é? Aqui você já pode preencher, ó, massa atômica, A, 19. Número atômico, 9, certo? Lembra da outra fórmula lá? O número de prótons é igual ao número de número atômico. Então, se o flúor tem 9 de número atômico, ele vai ter 9 número de prótons, 9 prótons. Aparece alguma carga aqui em cima? Não aparece. Então, quantos elétrons ele vai possuir? Ele vai possuir 9 elétrons, certo? E os nêutrons? Nêutrons é a fórmula lá, ó. Nêutron é igual a massa menos número de prótons. Eu já sei a massa, eu sei o número de prótons, faço subtração, quanto que vai dar lá? 19 menos 9 vai dar 10, certo? 10 nêutrons. No caso do cloro lá, ó, cloro, qual é a massa atômica dele? Massa atômica do cloro é 35. Qual é o número atômico dele? O número atômico dele aqui, ó, 17. Se o número atômico dele é 17, quantos prótons ele vai possuir? Ele vai possuir 17 prótons. Não aparece carga, então o número de elétrons é igual ao número de prótons. Vai ser também 17, certo? Quantos nêutrons o cloro vai possuir? Eu basicamente vou pegar 35 menos 17. Quanto que dá 35 menos 17? Vai dar 18, tá? 18 nêutrons. Certo? Agora vê os outros dois. Repara que os outros dois aparece o sinalzinho lá da carga. O sódio. Qual é a massa do sódio?
O que vocês colocaram aí? A massa do sódio tá ali, ó, 23. Número atômico do sódio. Número atômico é 11, certo? Quantos prótons? O número de prótons é igual ao número atômico, que também vai ser 11. Aparece carga lá? Aparece. Então, o número de elétrons vai ser diferente, ó, o número de prótons é diferente do número de elétrons. Vamos lá. Se ele está positivo, significa que ele ganhou ou perdeu elétrons. Lembra lá, se ele perde elétron, perder elétron é positivo. Tá? O elétron é negativo. Imagina o seguinte, o elétron é negativo. Então, se ele sai elétron, ele fica menos negativo, ele fica positivo. Certo? Se ele só tem o sinalzinho, significa que eu tenho um número 1 invisível aqui. Esse número 1 invisível aqui, é só eu pegar ele e subtrair com o número de prótons, no caso, o número atômico. Se eu tenho 11 prótons, menos 1, eu vou ter 10 elétrons. Tá? E qual vai ser o número de nêutrons? Eu tenho 23 a massa, menos 11. Menos 11, o quê? Prótons. Tá? Que é o que a gente encontra no núcleo. Lembra? No núcleo eu tenho prótons e nêutrons. Certo? A massa é a soma dos dois. 23 menos 11 prótons, eu vou ter aqui do outro lado 12 nêutrons. Certo? Nitrogênio. De cara, nitrogênio, qual é a massa dele? A massa dele é 14. Quantos prótons? Qual é o número atômico? Olhando para lá, número atômico é 7. Consequentemente, número de prótons vai ser 7 também. Elétrons. Eu tenho quantos elétrons? Repara que agora aparece uma carga, só que não é só o símbolo. Eu tenho o número 3 do lado. Isso significa que ele ganhou ou perdeu elétrons. Lembra, se ele está negativo, quer dizer que ele ganhou elétrons. Elétron negativo. Se entrou elétron, ele fica negativo. Tá? Significa que ele tem 3 elétrons a mais. Se antes ele tinha 7 prótons, mais 3 elétrons, ele vai ter 10 no total. E quantos nêutrons? Nêutrons, 14 menos 7, eu vou ter no final 7 nêutrons. Beleza? Gente, nessa aula a gente vai até aqui, gente. Na próxima, a gente vai entrar com as variações de átomos. Por exemplo, isoátomos, átomos que apresentam semelhança em pelo menos uma dessas características. Exemplo, se olhando aqui para o quadro, eu posso mostrar já que eu tenho dois elementos que têm uma propriedade que é igual. Por exemplo, o sódio, o íon sódio, mais o íon nitrogênio possuem o mesmo número de elétrons. Tá? E aí eu posso dizer que eles são isoeletrônicos. Tá? São os isoátomos. É o que a gente vai ver na próxima aula, junto com uma lista de exercício que a gente vai fazer junto, pegando o conteúdo dessa aula com o da aula seguinte. Então, valeu e até a próxima, gente!